Esses últimos dias eu tenho meditado bastante sobre esse texto e tenho feito questão não só de meditar, como também de comentar sobre essa passagem bíblica, porque ela é muito interessante e ela traz uma promessa muito maravilhosa para nós, e também ela nos deixa seguro, principalmente a última parte do versículo 29, quando diz que encontrareis descanso para a vossa alma, ou para as vossas almas. Isso aqui é uma segurança muito grande que todo cristão ele pode. E agora eu vou um pouco mais além e eu digo que ele deve ter essa segurança. Quando nós olhamos para a Epístola aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmão Adonias Batista, paz do Senhor. Deus abençoe, tá? Deus continue te abençoando, e estou esperando o relógio da igreja, tá bom? Não esquece do relógio, que os irmãos estão me cobrando esse relógio lá. Então, irmãos, por que eu digo que é um privilégio que temos e ao mesmo tempo é uma obrigação que temos? Porque Jesus prometeu, no versículo 29, a última parte que lemos, dizendo que encontrareis descanso para as vossas almas. Isso aqui faz nos lembrar do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, isso é o que o bom pastor, que o nosso pastor faz, que é Jesus Cristo. Agora vamos lá. Quando eu falo que a gente deve ter essa promessa fixada em nossos corações, essa certeza, o que eu quero fazer espelho é a certeza. Jesus está prometendo, dizendo: e encontrareis descanso para as vossas almas. Isso aqui é uma promessa que ela está numa sequência de falas. Porque Jesus começa dizendo: vinde a mim, quem precisa de alívio, e eu vou te aliviar. Aí ele continua a sequência: toma sobre vós o meu jugo e aprende de mim. Aí ele termina uma próxima sequência dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, certo? Mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então é uma sequência. Em Jesus tem alívio, tem o fardo, tem o ensino e tem o descanso das almas. Então, essa última fala de Jesus, do versículo 29, está paralela com Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E é isso que Jesus está afirmando. Se você está nele, se você veio a ele, estar com ele, aqui existe um segredo que depois nós vamos abrir um parênteses e falar sobre isso. Se você veio a Jesus e estar com ele, então você encontrará, ou já está garantido, o descanso da sua alma. É certo? Então nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Não é para quem veio a Cristo, mas é para quem está. Estar em Cristo é diferente de encontrar com Cristo. Estar em Cristo é diferente de gostar do Evangelho, gostar da Bíblia e gostar da igreja. Ser simpatizante da fé. Estar em Cristo é um estado, é uma fórmula de vida que você associa com a sua vida. É uma vida de quem está, é um estado de quem está. É um local onde você está enquadrado. É Cristo. Aí Cristo está prometendo: se você vir a mim, permanecer em mim, embora ele usa um termo aqui, ele não fala permanecer, mas ele usa um termo que nós vamos tratar daqui a pouco. Aí ele diz: vocês encontrarão descanso para as vossas almas.
Encontrar descanso para a alma aqui é muito mais do que você viver uma vida espiritualmente boa aqui. Porque nós sabemos que enquanto estamos neste mundo, nós estamos submetidos às aflições que Paulo vai dizer, se não me foge da memória, Romanos 8, verso 28, ou é verso 18? Vamos ver essa passagem? Acho que é Romanos 8 e 18, se eu não estou equivocado. Que Paulo fala claramente sobre as aflições nesse tempo presente. Romanos 8, versículo 18, justamente, isso mesmo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, enquanto estamos aqui, nós estamos sujeitos a essas aflições, as dores, decepções e angústia dessa vida. O encontro, o descanso por completo, o descanso na sua completude, no seu limite máximo, nós só teremos da nossa alma quando nós sairmos dessa terra, quando nós deixarmos este mundo, quando nós estivermos junto com o trono de Deus. Somente ali teremos o descanso verdadeiramente completo das nossas almas. Porque quando estamos aqui, a nossa alma é afligida. Nós vemos isso quando Pedro escreve a sua carta. Ele diz que o justo Ló todos os dias afligia sua alma com as injustiças que se praticava em Sodoma e em Gomorra. Então a alma de Ló, diz o apóstolo Pedro, era afligida todos os dias por causa das aflições que lhes era causada por causa das corrupções de Sodoma e Gomorra. Então, enquanto estivermos aqui, a nossa alma ela sofre influência do nosso contexto. O contexto em que nós vivemos, ele consegue exercer influência sobre a nossa alma. E essa influência é que nos faz chorar, é que nos faz entristecer, se abater. Lembra o que o salmista diz? Ó, por que te abates, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Então a alma ela se perturba, ela se entristece, ela se abate por causa das aflições que nós vivemos nesse tempo presente. Repito, Romanos 8, verso 18. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nós há de ser revelar. Isso é, com a glória com que teremos e alcançaremos numa vida vindoura, certo? Agora, quando Cristo dizia alcançareis descanso para as vossas almas, ele está fazendo uma analogia, ele está fazendo uma referência à vida vindoura. E encontrareis descanso para as vossas almas. Claro que ele está falando de um alívio imediato, certo? Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu aliviarei. Tá certo? Alívio imediato, momentâneo, instantâneo. Mas essa promessa ela vai muito mais além do que um alívio imediato, instantâneo. Ela também se refere a um alívio completo que teremos na vida do porvir, na vida vindoura. Então, isso que ele está dizendo aqui é o que nos dá segurança. Quando ele nos garante que quando viermos a ele e assumirmos a posição de estar em Cristo, falamos sobre isso daqui a pouco, ele está nos dando por garantia, se assim fizerdes, encontrareis descanso para as vossas almas. Aí eu repito, Romanos 8, verso 1. Para quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então isso aqui é muito importante. Porque em primeira instância, essas duas passagens unificadas, Romanos 8 e 1 com Mateus 11, 29, em primeira instância, ela me mostra a necessidade não só de ir a Cristo, mas a necessidade de estar em Cristo. Duas coisas diferentes. É eu ir a Cristo e eu estar em Cristo. Tá certo? Vou dar um exemplo bem simples para você sobre isso aqui. Quando o evangelista Lucas registra, se não me foge da memória, o capítulo 17, deixa eu ver se eu tenho anotado em alguma das minhas anotações aqui. Eu penso que eu não tenho. Lucas, isso mesmo. Lucas 17. Eu creio que se eu anotei, ficou em outra folha que não está comigo aqui agora.
Mas quando Lucas registra, embora eu não vou encontrar aqui, mas eu vou fazer referência aos 10 leprosos. Quando Cristo efetua a cura dos 10 leprosos, 10 encontraram com Jesus. Só que quem voltou e permaneceu em Jesus foi quantas pessoas? Uma pessoa. 10 encontraram com Cristo. 10 receberam um alívio prometido por Cristo, sim ou não? Receberam. A lepra dos 10 foram embora. Mas quantos permaneceu em Cristo? Apenas uma pessoa. Então, ir a Cristo, receber algo de Cristo, principalmente libertações, alívios, é uma coisa. Estar em Cristo é outra coisa totalmente distinta. Então a promessa, tanto de Romanos 8:1, quanto de Mateus 11:29, é para quem está em Cristo. Não é para quem foi apenas em Cristo, mas é para quem está. Repito, Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aí eu volto ao texto, aqui mais uma vez, que diz que se você for em Cristo, tomar o seu jugo e aprender com ele, você encontrará descanso para a sua alma, para a nossa alma, para a vossa alma. Então, em primeira instância nós temos um alerta. Alerta essa é: precisamos estar em Cristo Jesus. Essa é a alerta que nós temos. Precisamos estar em Cristo Jesus. Alerta. Precisamos não apenas ir, não apenas gostar, não apenas simpatizar pela fé cristã, pelo Evangelho, pela Bíblia e pela igreja, mas precisamos estar em Cristo Jesus. Essa é a primeira alerta. Em segunda instância, nós temos algo maravilhoso, que é a garantia de que a nossa alma alcançará esse descanso. Assim como nós temos a garantia de Romanos 8:1, de não haver mais nenhuma condenação. Não precisamos temer a nenhum tipo de condenação, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus. Então, esse texto ele é muito importante e ele nos traz algo de extremo valor. Estamos acostumados a recitar, né? Recitar é quando você sabe de cor e você faz uma recitação. Estamos acostumados a recitar Mateus 11, 28 e 29, mas não estamos muito habituados a refletir na verdade que Cristo está expondo nessas passagens. Então a verdade é: precisamos estar em Cristo. E também há uma verdade muito sublime, que é a garantia. Se você está em Cristo, você não precisa temer nenhuma condenação. Às vezes nós vamos em um culto, às vezes nós recebemos uma mensagem nas redes sociais amedrontadora. Sim, amedrontadora. Uma mensagem que traz medo. Tá certo? Que traz medo. E a mensagem que traz medo, geralmente, é uma mensagem de condenação. Toda mensagem de condenação, ela tem essa função de amedrontar. Tá certo? A mensagem de juízo, ela amedronta. Então, muitas vezes, nós recebemos mensagens amedrontadoras. E é muito normal, quando isso acontece, nós vermos cristãos, irmãos e irmãs, que são membros, participantes de ceia, independente de ser ou não ser membro, mas que estão com a vida no altar de Deus, ligadas em Cristo Jesus, começar a sentir medo da condenação. Isso acontece muitíssimo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, irmão, para você, irmã, que está assistindo essa live. Creia no que a palavra de Deus me garante e te garante. Certo? Nenhuma condenação há e nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Isso é o que a palavra de Deus está nos garantindo. Certo? Isso não é o homem que nos garante. Isso é a palavra de Deus registrada que está nos garantindo. Então, não precisa amedrontar a sua alma com mensagem de julgamentos. Nem precisa ficar hesitado diante de mensagens que parecem trazer um jugo de condenação.
O que você realmente precisa, o que eu realmente preciso, é estar em Cristo Jesus. É ter certeza que eu estou ligado na videira verdadeira, conforme o Evangelho de João, capítulo 15. Que Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e vocês são ramos. Assim como os ramos cortados fora da videira não pode fazer nada, mas seca e são levados para queimar no fogo, assim são vocês se não estiver ligado em mim. Para nada mais presta, a não ser para ser lançado e queimar. Então isso aqui é importante. É termos certeza, convicção de que estamos ligados em Cristo, que é a videira verdadeira. Se temos essa certeza e se temos essa convicção, nenhuma condenação resta para nós. Nenhuma condenação tem poder para nos tocar, porque estamos debaixo do sangue de Jesus que verteu na cruz do Calvário. E a Bíblia Sagrada nos assegura a carta do apóstolo João dizendo que se nós andarmos na luz, como ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é a nossa segurança. Essa é a nossa certeza. Essa é a nossa garantia. Mas, queridos irmãos, ainda antes de terminarmos, precisamos refletir que Jesus ele diz: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, e eu vou aliviá-los. Eu vou tirar de sobre vós a carga do pecado, a carga que vos sufocam, eu tirarei de sobre vós. Essa primeira parte que está no versículo 28, ela é muito importante e ela é de extrema valia, porque o ser humano ele vai se acarretando. Jesus disse em João capítulo 8, se não me foge da memória, verso 4, Jesus diz que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então, o ser humano, ele, por causa do pecado, por causa da maldade existente no mundo, e quando eu falo a maldade existente no mundo, principalmente dentro de nós, certo? A nossa carne, ela é maldosa em si, ela precisa ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos vencer essa carne, sufocar os desejos dela. E por essas razões, o ser humano ele vai sobrecarregando a sua consciência, a consciência do ser humano, à medida que ele vai se afundando, que ele vai sendo tomado pela prática do pecado, a sua consciência vai ganhando peso. E quem já assistiu aquele filme evangélico O Peregrino, vai se lembrar, enquanto eu falo, daquele fardo que o peregrino carrega nas costas. Aquele fardo é a consciência. À medida que nós caímos na prática do pecado, a nossa consciência ela vai se pesando, porque ela não pode se enganar a si mesma. Então ela é fiel no seu julgamento e ela sabe que estamos errados. Então a consciência vai se tornando pesada. E Cristo, ele promete que nele nós encontramos alívio para o peso que estamos carregando. Então qualquer que seja o peso do pecado que esteja sobre nós, basta nós recorrermos a Cristo, que ele tem o alívio que a nossa alma precisa. Em Cristo nós encontramos o alívio da nossa consciência. É tão maravilhoso quando nós fazemos algo de errado e aquilo, enquanto não for confessado, é um peso extremo. Eu estou falando aqui em todos os sentidos da vida. Se você trabalha em uma empresa e você comete uma infração gravíssima, enquanto você não contar aquilo para o seu encarregado, o seu gerente ou até mesmo o seu patrão, aquilo vai te sufocando aos poucos. Aquilo vai te matando aos poucos. E muitas vezes você não sabe que o seu patrão não vai levar em consideração a sua infração, mas ele vai te perdoar com maior facilidade. Mas você temendo a ele, temendo de recorrê-lo, você carrega um peso insuportável. E aquilo vai te deixando cada vez pior. Então, quando você chega, conta o que aconteceu, parece que é como se você tirasse uma carga sobre você, você se alivia. Assim é quando nós recorremos a Cristo.
Toda a carga do pecado que está sobre nós, nós jogamos ela, depositamos ela em Cristo e nos sentimos aliviados. Agora, observe uma coisa. Observe uma coisa muito interessante que Jesus diz aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aonde está o segredo, Eliseu? O segredo está cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Aí mora o segredo. Você só vai comprar um remédio quando você estiver doente, certo? Você só vai fazer um curativo se você tiver ferida. Você só vai ser conduzido por outros a um pronto-socorro se você não tiver condição de ir. Assim é o que Cristo está dizendo. Você só vai vir a mim se você estiver cansado e sobrecarregado. Ao contrário, a promessa de alívio não te atinge. Observe só. Aqui mora o grande segredo para alcançar o alívio que Cristo promete. Reconhecer a canseira e o peso da carga que está sobre os nossos ombros. Por que muitas pessoas elas vivem anos, chegam ao final, morrem, sem nunca ter ido a Cristo? Por que algumas pessoas, elas vivem a vida delas até o final e nunca procuram Jesus? Porque, na verdade, nunca sentiram o peso do pecado que estão sobre elas. Nunca sentiram. Paulo diz que a lei me mostrou o pecado. Tá certo? E à medida que a lei ela me mostra o pecado, esse pecado pesa em mim, Paulo vai dizer. E aí Paulo diz, a lei é ruim? Não, não é que ela é ruim. É o pecado que é ruim. Só que sem a lei eu não descobriria o pecado. Por isso eu não sabia o peso. Tá certo? É isso que Cristo está dizendo. Por que muitas pessoas pensam que não precisam de Jesus? Porque nunca foram capazes de reconhecer a quantidade de pecado que estão sobre elas. Porque nunca foram capazes de reconhecer que estão carregando um fardo pesado, que estão carregando um fardo insuportável sobre si. Por não reconhecer isso, não recorrem a Cristo. Porque só vai tomar remédio quem está doente. Só vai fazer o curativo quem está com a ferida. Traduzindo, só vai ir em Cristo buscar alívio quem sente o peso do pecado. Só vai recorrer a Cristo para serem aliviados quem consegue perceber que estão afundados em pecados. A pessoa que ela é orgulhosa, ela nunca consegue reconhecer o seu erro. Ela nunca consegue reconhecer que ela está em falha. Ela nunca consegue reconhecer que ela precisa de perdão. Então Cristo está dizendo, quem consegue reconhecer que está cansado e sobrecarregado e vem a mim, eu vou aliviar. Mas quem não reconhece, infelizmente, vai ficar sem alívio. Então aqui está o grande segredo. Reconhecer os nossos erros, os nossos pecados e reconhecer o quanto somos dependentes da misericórdia e da graça de Deus. Bom, vamos continuar para terminar no cedo. Jesus disse, venham a mim, eu vou aliviar. Aí ele diz, tome sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo era uma espécie de madeira que era feito como um gancho, mais ou menos algo semelhante a isso aqui, que era colocado sobre o animal. E quando colocava em dois, ficava mais ou menos desse tipo aqui, tá certo? E naquela espécie de madeira que muita gente chama de canga, que a Bíblia vai chamar de jugo, era amarrado, seja uma carroça, seja um arado, algum tipo de ferramenta de trabalho era amarrado atrás, e aquela canga que ficava aqui no pescoço, o jugo, era onde
o animal colocava força para puxar, seja a carroça, seja o arado que estava atrás. Certo? Isso é o jugo ou a canga. Quando Cristo diz, vem a mim e eu te aliviarei, e ele diz, tome sobre vós o meu jugo, ele está dizendo, existe uma carga que precisa ser carregada. Vem a mim, eu alivio você da carga do pecado e você ajuda eu a carregar minha carga. E ele complementa dizendo que o meu jugo é suave. E o fardo que está aqui em cima para me carregar é leve. Preste atenção nisso. O jugo, ele é bem suave. E o fardo que está aqui atrás para ser carregado é leve. Então eu alivio você do seu jugo que é sobrecarregado. Ou seja, é além dos seus próprios limites. Venha, eu te alivio dele e você ajuda eu a carregar o meu jugo que é bem suave e bem leve. Observe que, de uma forma também, Cristo está se referindo ao jugo judaico que era imposto através da lei de Moisés. Mateus capítulo 23, versículos de número 4, Jesus fala sobre o jugo que era imposto pelos fariseus, que nem eles mesmos conseguiam carregar. Atos capítulo 10, verso 15, ou Atos capítulo 15, verso 10, fala também do jugo que era imposto pela lei que as pessoas não conseguiam carregar. Então, quando Cristo fala sobre o jugo pesado, é tanto o jugo do pecado quanto o jugo da lei mosaica, que era sobremodo pesado e eles não conseguiam carregar. Jesus está dizendo, esse jugo pesado que vocês não conseguem carregar, venha que eu alivio ele. E aí vocês ajudam a carregar o meu. Tome sobre vós o meu jugo. Não é mais o jugo do pecado e nem o jugo da lei de Moisés. É o meu jugo. O meu é diferente. Ele é suave e ele é leve. Agora preste atenção que em momento algum Cristo está prometendo uma vida descompromitória, uma vida descompromissada. Em momento algum. Cristo ele está prometendo descomprometimento com o jugo pesado que você está carregando e comprometimento com o jugo dele, que é leve e suave. Tá certo? É isso que Cristo está dizendo. Eu vou te aliviar de um jugo que é extremamente pesado, mas você não vai viver a sua vida de forma livre como você quer viver, segundo seus próprios desejos. Você vai se livrar de um fardo que é pesado, que pode ser tanto o fardo do pecado quanto o fardo da lei, só que porém você vai carregar o meu, que ele é leve e suave, mas ele não deixa de existir. É para isso que temos que nos atentar. Embora o fardo de Cristo seja leve, embora ele seja suave, ele não é inexistente, ele existe. E ele requer que nós submetemos a esse jugo. É isso que nós estamos atentando nesta noite. Jesus está dizendo, eu alivio você, só que você toma o meu jugo. Você assume compromisso comigo. Você assume responsabilidade comigo. Você faz parte da minha equipe. Quem faz parte da minha equipe, come quando a minha equipe come. Quem faz parte da minha equipe, dorme quando a minha equipe dorme. Quem faz parte da minha equipe, vai para o monte quando a minha equipe vai para o monte. Quem faz parte da minha equipe, jejua quando a minha equipe jejua. Então é isso que Cristo está propondo. É alívio de uma carga pesada e comprometimento com aquilo que é o seu jugo. Aquilo que faz parte do seu roteiro. Agora o que nós precisamos nos atentar é que embora o jugo de Cristo ele seja leve e suave, ele traz consigo renúncias e compromissos que muitas vezes nós temos que ter muita atitude para fazermos isso aqui, ó. Abraçarmos com esse jugo e levarmos ele adiante. Precisamos de muito compromisso. Você está com a sua Bíblia aí? Se está, acompanhe comigo. Evangelho segundo escreveu Mateus. Essa passagem é interessante. Mateus capítulo 8. Vamos tomar alguns versículos e vamos meditar um pouquinho. E eu já estou terminando, tá bom? Nós não vamos terminar tarde hoje. Mateus capítulo 8. Observe só. Versículos de número 18 a 22. Preste atenção nisso.
E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando dele um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha o que Jesus está dizendo. Olha só o que Jesus está dizendo. Mestre, disse o escriba. Quem que era o escriba? O escriba era uma das pessoas de extrema importância dentro do contexto judaico. Jesus, para ganhar reconhecimento entre os filhos de Israel, nada melhor do que abraçar um escriba. Dizer: fica do meu lado. Você estando do meu lado, você vai me dar credibilidade. Mas Jesus olhou para o escriba e disse para ele: ele disse: Senhor, onde o senhor foi, eu vou te seguir. Jesus olhou e falou assim: eu só quero te dizer uma coisa. As aves do céu, quando dá a noite, elas têm um ninho dela, elas entram para dentro e vai dormir. As raposas também têm os covis que ela enfia lá dentro e vai descansar. Agora, eu não tenho nem aonde colocar minha cabeça para reclinar. Sabe o que Jesus está dizendo? Você quer ir comigo? Vamos embora. Só que funciona desse jeito. A carga aqui funciona assim. Eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Não é que Jesus está dizendo: eu sou pobre, não tenho aonde morar, aonde repousar, não tenho casa. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: eu não tenho tempo a perder com as coisas deste mundo. Eu tenho que cumprir a minha missão. Eu estou aqui agora, daqui a pouco eu estou em outro deserto, daqui a pouco eu estou em outro, daqui a pouco eu estou em outra cidade, e eu estou indo, eu não tenho onde parar. Eu não tenho nada que me segura. Não tem local nesse mundo que me prende. Eu tô livre. Você quer ir mais eu? Vambora. Mas funciona desse jeito. Então, observe que Cristo, ele nunca enganou. Ele nunca enganou. Ele sempre deixou em aberto. Quer ir comigo? Funciona desse jeito. Se você quer ir, vambora. Mas a carga aqui funciona desse tipo. Então, isso é estar em Cristo. Estar em Cristo é justamente isso. É você abraçar com Cristo e assumir as responsabilidades. Aí eu repito, Romanos 8, verso 1. Para quem está em Cristo não existe condenação. Mas estar em Cristo, repito, não é você encontrar Cristo. Não é você fazer que nem o escriba fez. Aonde o senhor for, eu quero ir. É você fazer o seguinte. Aonde o senhor for, eu quero ir. Quando Jesus sair, você sai andando atrás. Aonde ele pisar, você pisar junto. Isso é estar em Cristo. É arcar com responsabilidades, é assumir compromisso, é tomar, na verdade, as responsabilidades que Cristo te oferece. É essa a parte importante que nós temos que meditar. Venha a mim, eu te alivio. Você está disposto a tomar o meu jugo? Você está disposto a assumir a responsabilidade? Vamos continuar lendo o texto, Mateus 8. Vamos lá, versículo 21 e 22. Olha só isso. E outro dos seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhes: segue-me, deixe os outros mortos sepultar os mortos. Olha só o que Jesus está dizendo. Primeiro ele fala para o escriba: você quer me seguir? Eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada, lugar de parada não, vamos embora. Aí o discípulo falou: Senhor, eu quero ir também, mas deixa eu voltar ali e resolver uma situação. Jesus falou assim: ó, deixa que os outros resolvem para lá. Essa situação não tem nada a ver com você. Vamos embora? Então servir a Cristo, assumir o jugo de Cristo, é assumir responsabilidades. É você fazer o que Jesus acabou de dizer: deixa para lá que os outros tomam conta disso. Assume a sua responsabilidade, faz o que é para você fazer e vamos embora. Então assumir o jugo de Cristo é responsabilidade. Vamos ler mais algum texto? Vamos lá. Mateus capítulo 10. Esse também é forte. Mateus 10, versículos 37 e 38. Isso aqui tem que ter estômago para comer essa passagem aqui e não vomitar. Mateus 10, 37 e 38. Vamos lá. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Que passagem difícil de encarar essa realidade. O jugo de Cristo é leve, é suave, só que exige responsabilidade. Amar a Cristo mais do que você ama o seu pai, mais do que você ama a sua mãe, mais do que você ama seu filho,
mais do que você ama sua filha, tomar a cruz e seguir após ele. Isso é o jugo de Cristo. Esse é o jugo que Cristo propôs. Então quer estar em Cristo? Quem está em Cristo não existe mais condenação. Mas não é quem encontrou Cristo. Não é quem foi num culto onde Cristo estava. É quem está em Cristo. É quem está em Cristo, é entrar debaixo do jugo e ficar colado. Porque quando dois animais estavam no jugo, eles ficavam lado a lado. Um não podia ir na frente e nem o outro. Se você nunca estudou sobre dois animais andando em um jugo ou em uma canga, eu gostaria que você pesquisasse, assistisse esse vídeo depois para você ver como funciona. Nenhum poderia passar na frente do outro. Tinha que estar andando em parceria. Quando Cristo fala, venha, eu te alivio, você entra debaixo do meu jugo, ele está dizendo, anda junto comigo. Aí, nenhuma condenação haverá para você, porque você está em mim, você está comigo, está junto comigo, está carregando o meu jugo. Está assumindo as minhas responsabilidades. Não está amando pai e mãe mais do que a mim, está carregando cruz, está deixando as coisas de lado, as coisas secundárias de lado, deixa para lá que os outros resolvem. Segue Jesus. Não se apega ao ninho dos pássaros, nem o covil dos raposos, mas segue a Cristo onde ele quer ir. Isso é estar em Cristo. Isso é estar ligado em Cristo Jesus. Então, essa é a proposta que Cristo está fazendo. Vamos ler mais uma passagem para nós terminarmos? Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus capítulo 16, versículo 24. Vamos lá ler mais essa passagem? Olha só o que está escrito. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser, é se você quiser. Você não é obrigado. Agora, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz e vem me seguir. Se você quiser, não é obrigado. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga. Em momento algum, Cristo está propondo algo diferente disso aqui, irmãos. Vinde a mim, recebe alívio e tome o meu jugo. Tome a minha carga. Se comprometa comigo. Essa é a proposta de Cristo. Aí eu repito. Nenhuma condenação há para quem está debaixo do jugo de Jesus. Não ama pai, não ama mãe, não ama filho e nem filho é mais do que a Jesus. Toma a sua cruz, renuncia-se a si mesmo, renuncia ao mundo, abre mão de tudo o que existe lá, deixa as coisas banais para trás, não se apega ao ninho dos passarinhos e nem aos covis das raposas, aí sim não existe condenação para você. A condenação, ela é inexistente para quem está em Cristo Jesus. Agora, para quem encontrou Jesus e não está em Cristo, aí a situação é outra. Para quem encontrou Jesus e foi apenas um encontro, eu encontrei com Deus, eu fui no encontro com Deus, que maravilha. Mas você entrou debaixo do jugo e está junto com Jesus puxando a carroça? Ou você só entrou naquele momento? Ou nem entrou, você só encontrou, né? Abraçou Jesus, foi-se embora. Não é isso que Cristo está oferecendo. Não é esse o plano de Deus para o ser humano. O plano de Cristo é vinde a mim e permaneça em mim. Lembra que Jesus diz em João capítulo 15? Se vocês permanecerdes em mim e a minha palavra permanecerdes em vós, aí pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas é se vocês permanecerem em mim e a minha palavra permanecer em vocês. Isso é o quê? Está debaixo do jugo de Cristo. Isso é estar debaixo do jugo de Cristo. Certo? Então Jesus está dizendo, vinde a mim, eu vou te aliviar. Mas tome sobre vocês o meu jugo. Meus queridos irmãos, nós precisamos terminar para essa live não ficar tão distante. Mas a maior dificuldade que nós estamos enfrentando, eu digo nós, a igreja, nós, a liderança, nós, os irmãos, as irmãs, todos nós. A maior dificuldade que estamos enfrentando agora, neste século presente, chama-se falta de responsabilidade. Numa só palavra está traduzido todo o texto. Falta de responsabilidade. Vamos lá. As pessoas não querem ter responsabilidades.
com seus propósitos com Deus. A pessoa começa um propósito com Deus aqui agora, amanhã já terminou, quebrou o propósito. Não são persistentes. Começa um trabalho de oração aqui agora, amanhã já encerrou. Começa um propósito de estudo bíblico, estudar a palavra de Deus, de ler a palavra, de meditar. Aqui agora, amanhã já encerrou o propósito. Começa hoje uma campanha de oração, amanhã já terminou. As pessoas não estão mantendo responsabilidades com seus propósitos com Deus. Segundo lugar, não querem responsabilidades com a igreja. Aí eu fico hoje nós estamos vivendo uns dias onde o movimento desigrejado ele cresce assustadoramente. Eu falo isso sem sombra de dúvida. Pesquise aí, entra lá no Google e coloca crescimento percentual do números dos desigrejados. Hoje você não pode falar desigrejado mais, é destemplados. Por que destemplados? Porque não querem esse termo pejorativo de desigrejado, que dá um sentido de alguém que não faz parte da igreja. Não é o templo, mas não fazem parte da igreja de Cristo. Aí eles preferem o termo destemplados, porque estão fora de templos, mas continua como igreja. Então eles preferem o termo destemplado. Esse movimento destemplado ou desigrejados, que seja, cresce assustadoramente. Eu pergunto para você, por que cresce assustadoramente? Existem inúmeras razões. Eu também não vou ser aqui taxativo e nem ignorante. Há muitos que se afastaram da igreja, eu estou falando agora da igreja institucional, que é o templo, por causa da liderança. Muitos se afastaram por causa disso. Embora isso não possa ser usado como desculpa, porque hoje em cada esquina nós temos um templo diferente. Tá certo? Nós temos um templo diferente, com uma liderança diferente, com um pastor diferente. Você não gosta de pastor, tem lá presbítero, tem bispo, tem ancião, tem padre. Mas tem. Cada esquina tem uma diferente. Então, embora muitas pessoas usem a liderança como desculpa, ou o costume da igreja como desculpa, ou a decepção, eu tive uma decepção. Bom, Cristo, se ele fosse olhar a decepção que ele teve com um dos seus discípulos que o traiu, ele não tinha ido para a cruz. A cruz era a sua missão. Cristo não tem tempo a perder com decepções ou com quem lhe decepcionou. Ele tem muito mais que cumprir a sua missão. Vou para a cruz. Pedro negou Jesus. Jesus poderia ter parou. Pode parar por aqui. Não vou mais para a cruz. Já falar com o pai, é o seguinte, manda os anjos para me libertar, não vou mais. Decepcionei. Judas me traiu, Pedro me negou, mas Jesus continuou. Por quê? Ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão a cumprir. Não é Pedro, não é Judas e não é ninguém que vai tirar Jesus do foco. Assim deve ser comigo, assim deve ser com você. Não é A, não é B, não é D, não é C que vai tirar a minha visão, o meu foco daquilo que Cristo me chamou para fazer. Daquilo que Cristo te chamou para fazer. Nós temos um objetivo a ser alcançado. E o nosso maior objetivo ainda é o céu. E não tem nada aqui neste mundo que possa nos parar. Repito, Romanos 8:18. As aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que teremos lá no futuro. Então se atente para isso, queridos. O que na verdade tem afastado as pessoas da igreja institucional, entenda isso. Não estou falando da igreja como um corpo físico ou como um corpo espiritual que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Eu estou falando como uma igreja no seu sentido institucional, a instituição, o templo. Por que as pessoas estão afastando? Por que as pessoas não querem mais frequentar os templos? Porque a correria do dia a dia, a canseira, a dificuldade da vida faz com que nós tenhamos dificuldades para manter as nossas responsabilidades. E Paulo fala sobre isso na sua carta. Ele diz, eis que virá tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo esse tempo. Os tempos trabalhosos chegaram. Tempos cansativos, aonde trabalhamos de dia e tem a proposta para trabalhar à noite. Uns trabalham de dia fisicamente, outros trabalham à noite através de aparelhos, né? Tem um trabalho de dia e tem um extra à noite.
Tem uma proposta extra à noite, aí a pessoa trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha de madrugada. É tempos trabalhosos. E não tem tempo para ir para a igreja. Não tem tempo para se dedicar ao culto a Deus. Não tem tempo para fazer o seu propósito. Não tem tempo para fazer as suas orações. Não tem tempo para ler isso aqui. Pequeno livro, como a Bíblia Sagrada. Não tem tempo. Então, na verdade, as nossas dificuldades e correrias estão comprimindo contra as nossas responsabilidades e nós estamos fugindo das nossas responsabilidades e se tornando pessoas irresponsáveis. E por isso não conseguimos andar junto com Cristo. Porque andar com Cristo implica ter responsabilidade. Andar com Cristo implica ter responsabilidade com a oração, responsabilidade com a palavra. Aliás, Jesus diz, olha, examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna. Oséias capítulo 4, verso 6 está escrito, meu povo é destruído ou foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, meus queridos irmãos, se atente para isso aqui. Andar com Cristo, estar em Cristo, significa estar com responsabilidade, responsável. Estar conectado com responsabilidades. Estar em Cristo, ter responsabilidade com oração, com estudo da palavra, com jejum, com consagração, com cultos, com trabalhos, com dirigir trabalhos, com evangelização, com distribuição de alimentos, com socorro a necessitados. Aliás, Tiago, no capítulo 4 da sua carta, versículo 17, ele diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, estar em Cristo é uma série de responsabilidades. Estar em Cristo não é apenas dizer, eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Estar em Cristo, dizer que está em Cristo, todo mundo quer dizer. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, diz a Bíblia. A Bíblia diz aqui, eu repito, Romanos 8:1, para quem está em Cristo não existe condenação. Então todo mundo quer dizer, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Mas porque na verdade o que elas querem é, eu não estou debaixo de condenação. O que elas querem dizer é, eu estou fora do inferno. Mas arcar com as responsabilidades de estar em Cristo, poucas pessoas querem. Ter responsabilidade de dizer, eu não posso passar desse limite, porque eu preciso estar na igreja, eu preciso estar no culto, eu preciso estar com a presença de Deus, eu preciso servir a Deus, eu preciso orar, eu tenho responsabilidade com a oração, eu tenho responsabilidade com Deus, eu tenho responsabilidade com a liderança da igreja. Poucos que querem ter. São poucos que querem se responsabilizar. Então, estar em Cristo é estar debaixo do jugo. Para estar debaixo do jugo, tem que renunciar a si mesmo. Tem que carregar cruz, tem que amar a Cristo mais do que o filhinho, amar a Cristo mais do que a filhinha, amar a Cristo mais do que o papai e amar a Cristo mais do que a mamãe. Isso é estar em Cristo. Isto é estar debaixo do jugo de Cristo. E aí? Você está em Cristo? Você quer estar com Cristo? Você quer estar realmente debaixo do jugo de Cristo? Ou você quer viver uma vida descompromissada? Eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu ajo como eu quero, eu faço do jeito que eu quero e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Olá, se ninguém tem nada a ver com a sua vida, você não está debaixo do jugo de Cristo. Você não está debaixo do jugo de Jesus. Quem me dera se eu tiver a oportunidade aqui numa próxima semana para falar sobre o poder que a liderança da igreja exerce sobre os liderados. Porque isso é algo que ficou esquecido, ficou no esquecimento faz tempo. As pessoas pensam que a partir do momento que elas se comprometem, lá no batismo, vamos voltar lá no batismo. Antes de você ser imersado nas águas do batismo, você fez algum tipo de promessa lá, não fez? O teu batizador te perguntou algumas coisinhas antes de você ser submergido às águas, não perguntou? Promete ser fiel, promete cumprir, você promete fazer isso? Com certeza o teu batizador perguntou. Porque isso é perguntado em todos os batismos. Aí lá nós falamos, prometo, mas quando a gente sai de lá, a gente não cumpre.
Lá a gente promete ser fiel, mas quando a gente sai de lá, a gente não leva a sério a fidelidade. E ser fiel ao quê? Quando você foi batizado, você prometeu ser fiel ao quê? A Deus? Ao líder da igreja que você congrega? As ordenanças? Ao que você prometeu ser fiel? E aí eu te pergunto, em quais dessas promessas você tem sido fiel? Compromisso. Isso se chama compromisso. Então, estar em Cristo, assumir o jugo de Cristo, é assumir responsabilidades. Eu vou ver se eu consigo na semana que vem, na segunda-feira da semana que vem. Não sei, porque semana que vem eu prego sábado em Seringueiras e prego domingo aqui em Rolim. Então vai ficar um pouco puxado para mim conseguir fazer isso aqui na segunda. Mas eu vou tentar segunda-feira da semana que vem fazer outra live aqui e falar um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a liderança religiosa. O que a Bíblia fala sobre o líder religioso, os seus direitos, os seus deveres e os direitos e deveres dos liderados. Eu vou ver se eu consigo falar isso aqui semana que vem. Porque eu vejo que é algo que caiu no esquecimento. Então nós temos responsabilidades com Cristo, com a sua igreja, que é o seu corpo, e com a liderança que ele instituiu sobre a igreja. Temos algumas responsabilidades, e embora temos outras responsabilidades que devemos honrá-las, que é as responsabilidades da nossa vida diária. Até quando Paulo vai falar sobre ser obreiro, ele diz que tem que ser fiel nos seus tratos, nos seus negócios, nos seus compromissos. Podemos falar sobre isso semana que vem. Então vamos encerrar agora aqui. O que era estar em Cristo? Primeiro, assumir o jugo de Cristo. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, amar a Cristo e estar disposto a ir aonde quer que Cristo vá. Segundo, vamos lá, terminando. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Agora, eu não vou gastar muito tempo para falar sobre aprender com Cristo, mas eu vou ler, em primeira instância, um texto aqui que eu marquei, que está em Efésios capítulo 4, versículo 20. Eu gostaria muito que você que está em casa, que tiver com a sua Bíblia, lesse, e você que pode, anotasse Efésios 4 e 20. Porque é muito importante você anotar isso aqui, porque amanhã você vai refletir, semana que vem de novo, e depois você pode passar para alguém. Depois que você refletir e serviu para você, você pode instruir alguém. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 20 e 21. Preste atenção nessa leitura. Olha só. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Versículo 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Versículo 21. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como está a verdade em Jesus. Vocês não aprenderam essa prática de vida, Paulo está dizendo aos Efésios, com Cristo. Agora ele fala, se é que vocês têm ouvido ele, e se é que nele vocês têm aprendido. Então ouvir a Cristo e aprender com Cristo é algo muito sério. E como não dá tempo para mim falar tudo que Jesus ensinou, porque ele ensinou muitas coisas, e aí nós precisamos saber dividir o que Cristo na verdade está ensinando e o que ele na verdade está mencionando e não ensinando. Eu falei isso há poucos dias na igreja onde eu lidero, em um encerramento de um estudo de terça-feira. Eu falei sobre um determinado assunto, o irmão Leandro está aí me assistindo, ele vai se lembrar disso, e eu citei algumas passagens do Novo Testamento que Jesus fala sobre o assunto que estávamos abordando, e eu falei, em momento algum Jesus está ensinando esse assunto, ele está apenas citando o assunto para poder mostrar a hipocrisia de algumas pessoas que praticavam essa ação, mas não vivia a realidade da fé em Deus. Eles apenas praticavam de forma hipócrita. Então nós temos que saber dividir o que Cristo está ensinando e o que ele não está ensinando, está apenas mencionando. Então, muitas coisas Cristo ensinou, não dá tempo de eu falar sobre elas aqui. Mas quando eu falo que tomar o jugo de Jesus é assumir responsabilidades, aprender com Cristo é muito mais. É uma responsabilidade ainda maior. Porque o ensino de Cristo não é que ele é difícil, mas ele na verdade é confrontante. Porque ele confronta a nossa natureza carnal.
Ele bate de frente com aquilo que o nosso eu quer. Então vamos ver. Vamos ver apenas um. Eu vou ler apenas um ensino de Cristo, porque se eu ler mais de um, vai ficar difícil até para mim que estou lendo, quanto mais para quem está ao vivo. Então vamos ler apenas um ensino de Cristo. Vamos lá? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5. Vamos ler alguns versículos onde estão inseridos um ensino de Cristo. Vamos ler apenas um ensino. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a seguir. Preste atenção nessa leitura. E se você está com a Bíblia aberta, acompanhe. Vamos lá. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Você sabe o que é ensinado na lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Agora eu vou ensinar. Jesus dizendo, agora eu vou ensinar. Então vamos se atentar para o que Cristo vai ensinar, porque lá no versículo 29 de Mateus 11, que nós lemos, diz, aprende de mim. Então vamos aprender alguma coisinha com Jesus e vamos refletir sobre elas. Vamos lá. Versículos 39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Olha só que ensino que Jesus está dando. Isso aqui é um ensino de Cristo. Se alguém lhe bater na face direita, oferece-lhe a esquerda. O que Jesus está ensinando é não combater com quem tenta combater com você. É não dar com a mesma moeda que alguém te deu. É perdoar ao invés de revidar. Em vez de você revidar quem te afligiu, quem te atacou, você prefere perdoar, passar um pano e tampar. Esse é um dos ensinos de Cristo. Dá para se perceber que não é tão fácil assim aprender com Jesus, né? Vamos ler mais um versículo? Versículo 40. Ao que quiser pleitar contigo e tirar-te a vestimenta, larga também a sua capa. Mais uma vez Jesus está ensinando a você não reivindicar o seu direito, porque isso aqui é direito. Isso aqui é direito. Perante a sociedade, perante a lei civil, se você é atacado por alguém, você tem direito de reivindicar. Você foi atacado. Mas Cristo está dizendo, ó, abre mão dos seus direitos como ser humano para você viver os seus direitos como cristão. Então você quer viver como um cristão, quer ficar junto comigo? Abre mão do seu direito humano. Não reivindica. Isso aqui é um pouquinho meio difícil de colocar em prática, tá? Mas falar assim é bem fácil. Vamos continuar lendo? Versículo 41. E qualquer que te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Te obrigou a caminhar 100 km? Caminha 200 com ele. Vamos ler mais? Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que você empreste para ele. Esse aqui é difícil. Você tirar o seu suor para dar para alguém que está precisando é difícil. E você saber que alguém vai te pedir emprestado e você não poder fugir dele, também não é tão fácil assim. Vamos ler mais um versículo? Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Cristo está citando mais uma referência da lei mosaica e falou, agora eu vou ensinar para vocês do jeito que é aqui comigo. Isso aqui é lá no fardo antigo de Moisés. Agora no meu fardo funciona assim, ó. Vamos ler. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei ao que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. É assim que funciona aqui comigo. Dá para aprender com Jesus? Vamos lá? Vamos meditar? Amar os inimigos, falar bem dos que falam mal de você. Essa aqui é difícil. O cara falar mal de você e você falar bem dele. O cara dizer que você é algo negativo e você falar bem dele. Um dia eu até perguntei para um companheiro, falei, o que Jesus queria dizer com isso? Ele falou, rapaz, eu não sei te falar. Eu disse, olha, na minha mente muito frágil e limitada, eu penso que Jesus estava dizendo o seguinte, todo ser humano, ele tem um lado positivo e um lado negativo. Não existe questionamento para isso. Você e eu sabemos disso. Eu estou aqui falando com você agora, esse pode ser um lado positivo meu. Trazer uma palavra como essa. Mas eu tenho os meus lados negativos. Você que está aí me ouvindo,
Você tem o seu lado positivo, mas você também tem o seu lado negativo. Quando Jesus fala assim, ó, alguém falou mal de você, por que a pessoa está falando mal de você? Porque ele está olhando pelo seu lado negativo e não pelo seu lado positivo. Ou seja, você está aí me ouvindo agora, eu posso ter acertado 100 palavras aqui no meu estudo e errado uma. Você tem 100 alternativas, olha só para isso. Você tem 100 alternativas para falar bem de mim. E tem uma alternativa para falar mal, porque eu acertei 100 e errei uma. Se você sair falando mal de mim, você está olhando pelo meu lado negativo, por aquela uma questão que eu errei. E se você sair falando bem de mim e não mal, você está olhando pelo meu lado positivo, as 100 que eu acertei e não a que eu errei. Tá certo? Então quando Jesus falou assim, alguém está falando mal de você, vamos colocar aqui agora, para o que eu estou vivendo agora. Alguém saiu falando mal de mim por aí, do que eu falei aqui. Ele olhou pelo meu lado negativo, que é 1%. E esqueceu de 100% do positivo. Certo? Claro que não tem 100% positivo, tá? Vocês entendem aqui a colocação. Aí Jesus diz, olha, alguém saiu falando mal de você. Ou seja, ele olhou pelo 1% negativo seu. Aí eu olho para aquela pessoa, ela tem também 1% negativo e 100% positivo. Jesus falou assim, fala bem dela. Olha o ensino de Jesus, fale bem de quem fala mal de você. Aí eu olho para aquela pessoa, eu tenho um motivo para falar mal e 10 para falar bem. Aí Jesus falou assim, fala bem. O que eu faço? Eu fecho os olhos para aquilo que aquela pessoa tem de negativo e fito o olho apenas no positivo. A pessoa é linguaruda, mas eu olho só porque ela canta bem. Aí eu encontro o irmão Juliano que está me assistindo aqui. Ao invés de eu falar para o irmão Juliano, aquela pessoa linguaruda, eu falo, aquela pessoa canta bem. O irmão Juliano fala, Eliseu, aquela irmã, ela não para de falar. Ô irmão Juliano, aquela irmã é uma benção, ela canta bem, não canta? Deus usa muito ela no louvor. É isso que Jesus está dizendo. Aponte sempre para o positivo. Não é que a pessoa falou mal. Ah, a pessoa falou mal de mim, eu não tenho que falar bem dela. Claro que você tem. Tem. Se eu falar mal de você algum dia, você vai ter muitas coisas para falar mal de mim. Você também vai ter alguma coisa para falar de bem de mim. Você pode ter gostado de uma pregação minha, você pode gostar do ensino meu, você pode gostar do meu canal do YouTube, você pode gostar do meu serviço profissional lá da empresa minha. Eu não sei. Mas alguma coisa você vai achar de interessante de mim para falar bem. Então quando Jesus falou assim, ó, fale bem de quem fala mal de você, ele está dizendo, olha, deixa de olhar para o lado negativo da pessoa e olhe pelo lado positivo. A pessoa sempre tem um lado negativo. Se você quiser falar mal de todo mundo, você vai falar. Todo mundo. Todos os seres humanos têm um lado negativo que você pode olhar e dizer, aquele lado dela é negativo. Tem. Pode ser o melhor pregador, o melhor pastor, o melhor líder, o melhor profissional. Sempre ele tem um lugar que ele é. E é naquele lugar que você vai olhar para falar mal da pessoa. Então, grave isso. Toda vez que você fala mal de alguém, é porque você está olhando as qualidades negativas dessa pessoa e deixando de olhar pelas positivas. Você está olhando as qualidades ruins dela e está deixando de olhar as qualidades boas que ela tem. Então, quando Jesus aconselha, olha, não fale mal de quem fala mal de você, mas fale bem, ele está dizendo, essa pessoa ela tem um olhar ruim. Jesus diz bem assim, olha, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se os teus olhos forem trevas, quão grandes serão essas trevas? Isso que ensinou foi Jesus. Então você quer saber de uma coisa? Se tem alguém falando mal de mim ou falando mal de você, os olhos dela estão sendo mal. Os olhos dela estão sendo treva. Porque ela está olhando apenas a parte negativa da minha vida. Ela está olhando apenas a parte negativa da sua vida. Aí eu pergunto para você, os teus olhos também são mal? Você vai fazer o mesmo, olhar somente a parte negativa daquela pessoa? Você vai olhar somente a parte ruim que aquela pessoa tem? Ou os teus olhos são bons? Você vai deixar de olhar a parte negativa e vai dizer, aquela pessoa, ela pode ter até os defeitos dela, mas Deus usa ela prega bem, ela ensina bem, ela canta bem, ela dirige bem, ela é um excelente profissional. Sempre tem algo bom para você falar. Mas é você que tem que prestar bem atenção se os teus olhos são bons ou se os teus olhos são maus. O que faz uma pessoa falar mal da outra? Os olhos dela ser mal. Quando a pessoa tem um olho mau, ela só sabe olhar o que não presta na vida dos outros. A pessoa está do lado dela, ela não sabe enxergar o talento da pessoa, mas ela sabe enxergar a fragilidade da pessoa. Ela não sabe comentar sobre o talento que aquela pessoa tem, mas ela sabe comentar sobre o deslize que aquela pessoa dá.
Então, irmão, tenhamos cuidado. É isso que Cristo está ensinando. Cristo está ensinando, olha, tenham os olhos bons, olhe com bons olhares, esqueça o lado negativo e fale do lado bom daquela pessoa. Então vamos lá, continuar observando. Versículo, amai os vossos inimigos, bendizei, ou seja, falai bem daqueles que falam mal de você, fazei bem aos que odeiam. Agora aqui é difícil, irmão. Pelo amor de Deus, aqui é difícil. A pessoa te odiar e você dá um copo de água na hora que ela está com sede. A pessoa te odiar e você mandar alimento na casa dela quando você sabia que ela está passando necessidade. A pessoa te odiar e você abraçá-la com um sentimento verdadeiro. Isso aqui não é fácil. Mas isso aqui é o que Cristo está ensinando. Vamos ler mais uma parte? Vamos terminar. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Esse orar aqui, irmão, não é orar para Deus matar não, tá? É orar para Deus abençoar. O irmão tá perseguindo, maltratando você e você orando por ele. Entregando ele na mão de Deus e deixando Deus fazer conforme a sua vontade. Agora tem pessoas que acham que quando é para orar para aqueles que estão perseguindo, né? Eu fui orar com um pastor uma vez no monte, muitos anos atrás. E eu estou ajoelhado, o pastor chegou e começou a orar. Deus, tu me conheces, sabes quem eu sou. Mata aquele homem porque tocou em mim que sou teu ungido. Mas Cristo não me ensinou isso. Cristo falou, tocou em você? Perseguiu você? Ore por ele. Mas não é orar para matar. Jesus nunca ensinou esse tipo de oração. Então, olha o que é aprender com Cristo. Vamos ler só o versículo 45 agora para terminar. Vamos lá. Versículo 45. Para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons e a chuva desça sobre os justos e os justos. Está dizendo, o Pai que está no céu, ele é desse jeito. É por isso que ele quer que vocês sejam assim. Para vocês serem filho dele. Ele coloca o sol para brilhar para todo mundo, para quem gosta dele, para quem aborrece ele, para quem blasfema, para quem fala mal, para quem fala bem. Ele coloca o sol para todo mundo. Ele coloca a chuva para todo mundo. Assim seja vocês. Fale bem de todo mundo. Comente do lado positivo das pessoas. Deixa o lado negativo para lá, porque papai do céu faz assim. E se você quer ser filho dele, você precisa ser assim. Vamos ler o versículo 46? Pois se amardes os que vos amam, que galardão vocês terão com isso? Não fazem os publicanos assim? Ou seja, aqueles que não são crentes, os que estão lá fora, não fazem isso também? Não ama quem ama eles? Versículo 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, terminando. Carregar o jugo de Jesus não é fácil. E aprender com Cristo também não é fácil. Então, estar em Cristo, irmãos, é isso. Estar em Cristo é você carregar o jugo de Cristo. É você aprender com Cristo. É você realmente se entregar para Cristo. Não é fácil. E são poucos os que entram por essa porta. Mas Jesus disse, vou ler o último versículo para terminar. Mateus capítulo 6, verso 13 e 14. Esse prometo que é o último texto e eu termino. Vamos lá, eu falei Mateus 6, mas não é Mateus 6. Falei errado. Deixa eu ver o versículo aqui. Esse eu não tinha marcado, mas eu creio que não está difícil de encontrar. Vamos lá. É Mateus 7, tá? 13 e 14. Errei por um capítulo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, pela porta larga. Versículo 14. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos são os que entram por ela. Então, irmãos, ou os que a encontram. Então, os que vêm para Cristo, assumem as responsabilidades, estão em novidade de vida, aprendendo com Cristo dia após dia, são poucos. A maioria entra tudo pela porta larga. Só vem Jesus receber alívio e vai embora. Vem Jesus receber alívio e vai embora. Vem Jesus ser curado e vai embora. Vem Jesus buscar uma revelação, uma resposta e vai embora. Vem Cristo buscar uma solução de um problema e vai embora. Poucos é os que vêm, entra debaixo do jugo e começa a aprender com Cristo. Aprender com Cristo, outro detalhe, você não aprende com Cristo, voltando ao templo lá,
há 2000 anos atrás, aprender com Cristo não era falar assim, sim, Jesus, eu aprendo com o Senhor. Pode falar o que é. Não. Era dia após dia, Jesus ia andando e ensinando, dia após dia. Aprender com Cristo era estar todo dia junto com Jesus, ouvindo e aprendendo. E Jesus diz bem assim, que aquele que ouve as palavras, Mateus capítulo 7, e não coloca em prática, é como uma casa, ela é construída sobre areia. Ela não vai permanecer de pé.